Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. É interessante que eu tenho percebido que os católicos estão começando a entender que o domingo é o dia do Senhor. Se nós formos olhar assim de uma forma bem geral, nós vemos que as pessoas procuram ir na Santa Missa. Muitos católicos reservam esse tempo para isso, mas de forma inconsciente, não consciente, não por entender que hoje é o dia do Senhor. Hoje os católicos se reúnem em volta do altar para celebrar o único e perpétuo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando consciência que neste dia Jesus ressuscitou e que no passado muitos cristãos, nos momentos de perseguição pelos romanos, pelos imperadores, eles fizeram muitos e muitos sacrifícios, correndo até em risco a própria vida para poder participar do sacrifício do Senhor, por causa dos decretos que foram lançados, que os cristãos não podiam cultuar nosso Senhor Jesus Cristo, somente os deuses pagãos. Não podiam cultuar a Santíssima Trindade, somente Júpiter, Vênus e assim por diante. O panteão, aonde estavam lá os vários deuses, mas Jesus Cristo não podia ser adorado, não podia ser cultuado. Então eles faziam sacrifícios, eles iam e participavam de missas escondidas nas catacumbas para poder celebrar o dia do Senhor. E hoje em dia, diante de uma modernidade que está aí, pagã, que muitas vezes não quer saber de Deus, os católicos vão à missa assim, mas quando puder. Hoje eu não vou porque eu vou na praia, hoje eu não vou porque eu estou com preguiça. Hoje eu vou porque tem uma missa lá de sétimo dia de alguém. Hoje eu vou porque eu não tenho nada que fazer. Aí vão à missa. Mas não que a missa seja a exclusividade do dia. Mas graças a Deus, os católicos estão tomando consciência, sabendo que faltar à missa no domingo incorre em pecado mortal. É o terceiro mandamento. Guardar os domingos e festas. Essa necessidade. Tem pessoas que sofrem por não ter ido à missa. Tem outras que tanto faz como tanto fez. Mas quero dizer mais uma vez para vocês, hoje é domingo, o dia do Senhor. E isso acontece também
das pessoas não valorizarem tanto a missa como deveria ser valorizada, pela ignorância de não saber o que é a missa. Então, meus irmãos, estudem o catecismo, vejam o que os santos padres falaram a respeito da Santa Missa, para que você tenha a compreensão. Porque uma das coisas que Satanás quer é que você não participe da missa para você ofender a Deus. Lembrando também o evangelho de hoje, que está dizendo, né, estamos no evangelho de São Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o 40. Mais uma vez, as autoridades religiosas daquele tempo, hoje representada pelos fariseus e também pelos saduceus, vão em busca de Jesus para tentar pegar Jesus em mais uma situação. Eles estão tentando pegar em mais uma, mas graças a Deus eles não pegaram. Imagine você discutir com Deus. Imagine você fazer uma pergunta para Deus e Deus dizer, eu não sei. É impossível uma coisa dessa, né? Isso só acontece entre nós. Nós é que temos uma inteligência curta. Para entender as coisas, a gente tem que suar muito, tem que pensar muito, tem que meditar muito. Mas Deus, questionar Deus? Só que eles questionavam Jesus Cristo porque, para eles, Jesus não era Deus. Eles estavam diante, ali na cabeça deles, de Jesus de Nazaré, como muitas vezes eles se expressam dizendo o filho do carpinteiro. Eles nem falavam o filho de Maria, o filho do carpinteiro, o filho de José. Então agora eles vão em busca do filho de José. Você está entendendo? Ele não está indo em busca de Deus. Eles estão indo, né? Melhor dizendo, porque aqui são os fariseus e os saduceus, para questionar Jesus. E a pergunta foi justamente essa: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Então tá ali os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, e assim por diante. Então, dentre todos esses mandamentos, qual é o maior? Então, Deus responde para ele, porque quem criou os mandamentos foi Deus. E Deus nos criou justamente para nos salvar. Imagina se nós não cumprirmos um dos mandamentos e morrermos sem o arrependimento, vai direto para o inferno. Por isso é importante que você até reveja, pegue aí os mandamentos e vai meditando, vai observando. E se você estiver incluído em algum desses, procure o mais rápido possível um sacerdote. Se arrependa, claro, de ter cometido este pecado e procure um sacerdote para ser absolvido. Não vamos fazer como os protestantes que dizem, eu não vou confessar com um homem qualquer, e por isso eles dizem, né, que entram no quarto e lá pede perdão a Deus. O sacramento da penitência foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no capítulo 20 do Evangelho de São João. Jesus, logo após a ressurreição, ele vai lá no cenáculo onde os apóstolos estavam reunidos, com medo de serem presos e serem mortos. E Jesus passa pela porta, fala com eles, a paz esteja convosco.
sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, porque Jesus diz, receba o Espírito Santo. E depois Jesus diz, aqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E aqui está instituído o sacramento do matrimônio. Deus dá o poder aos homens de absolver os pecados em nome dele. Mas, por fim, o que eu estou dizendo, se você percebe que você está em algum mandamento, em dívida com Deus, procure um sacerdote, não deixe para amanhã o que você poderá fazer hoje. E aí, voltando à pergunta que aqui os fariseus e os saduceus fizeram a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus resume em dois. Ele não está excluindo os outros, ele está resumindo. Porque se nós formos ver os 10 mandamentos, os 3 primeiros estão relacionados diretamente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, ou seja, ficar com piadas com o nome de Deus, denegrindo o nome de Deus. Esse é o segundo mandamento. Então, quanta gente brincando com o nome de Deus, denegrindo a imagem de nosso Deus. E o terceiro é o culto que nós devemos prestar a Deus, que é o guardar os domingos e festas. Os outros está relacionado com o próximo. Por exemplo, o respeito que devemos ter aos nossos pais, aí não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo e assim por diante. Está relacionado ao próximo. Então Jesus, ele fala agora, amar a Deus e amar o próximo. Você compreendeu? Só, meus irmãos, que hoje em dia, diante desta crise que nós estamos, o primeiro mandamento é o pecado que está em voga. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os santos padres, eles são conformes uns aos outros, eles estão em unidade, em sintonia com essa questão, aonde eles dizem o quê? Que lá no céu os anjos passaram por uma grande prova e teve um momento que Lúcifer se ergueu dizendo: eu não o servirei. Não serviria a Deus, não serviria a um Deus que se tornasse um homem, não ia servir a uma mulher como Nossa Senhora. E aí houve toda essa confusão no céu, onde o diabo foi expulso do céu. O demônio disse: eu não servirei. Hoje, o homem caiu também nesse pecado de não querer servir a Deus. E aqueles que querem, que dizem que querem servir a Deus e que dizem que amam a Deus, eles estão amando a Deus, mas de forma diferente, colocando Deus ao seu serviço. E aí nós encontramos as pessoas que colocam até Deus contra a parede. Se Deus não fizer o que eles querem, eles vão abandonar a Deus. Tem aqueles outros que estão dizendo assim que Deus mudou e agora cada um pode fazer o que quiser.
porque Deus está ao serviço até nisso, porque as pessoas estão dizendo que Deus liberou a geral, como diz aí na linguagem do povão, Deus liberou a geral. Agora nós podemos pecar sim, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, e assim vai falando, não existe mais a justiça divina, os mandamentos estão para trás, isso aí é coisa do passado, o pecado também é coisa do passado, e agora é assim, é, é um Deus, me desculpe eu usar essa expressão, mas vou dizer agora, é um Deus molenga. E nessa de Deus misericórdia ou Deus molenga, me desculpe eu dizer assim, mas eu tenho que usar uma linguagem mais simples para que você possa entender. Não que Deus seja isso, mas é esse Deus que ele se adapta às nossas situações. Se a pessoa vive no pecado, Deus não está nem aí. Não importa mais viver no adultério, porque Deus agora ele permite o adultério. E aí você vê os vários tipos de adultérios existentes nos tempos de hoje. As pessoas são corruptas e Deus, para eles, na cabeça deles, Deus agora, não, você pode ser corrupto, não tem problema. O importante é você tirar vantagem para você. E aí os mandamentos da lei de Deus vão ficando para trás, inclusive os três primeiros. Como eu acabei de dizer, que os três primeiros estão relacionados diretamente a Deus. Então é ofensa a Deus em cima de ofensa. E aí nós vemos blasfêmias e mais blasfêmias. Filmes colocando até o diabo acima de Deus. Dizendo que o diabo é bom, Deus que é mau. O apoio de casamentos que não estão conforme a Sagrada Escritura, o homem que está mudando o seu sexo, ou seja, aqueles que estão dizendo, os homens, né, que dizem assim, eu sinto que eu sou uma mulher, então eles vão lá e mudam o sexo. E a mulher que diz, eu sinto que eu sou um homem, ali muda o sexo também. E hormônios em cima de hormônios, sendo que Deus nos criou homem e mulher, está lá na Sagrada Escritura. O que eu estou falando aqui é apenas o que está na Sagrada Escritura. Lá no livro do Gênesis, na criação, quando Deus cria o homem e depois cria a mulher, ela diz, e Deus os criou homem e mulher. Deus não criou o homem com a possibilidade de ele se tornar uma mulher e depois a mulher com a possibilidade de se tornar um homem. Deus não criou assim, mas é a Sagrada Escritura, é o catecismo da igreja, é a doutrina católica. E não é a doutrina católica porque existe essa igreja ou aquela igreja e a igreja católica criou isso. Não, é Deus quem criou isso. Deus nos ensinou isso. Então há uma revolta do ser humano, aquela mesma revolta de Lúcifer no céu, e que ele levou uma terça parte dos anjos junto com ele, e eles foram expulsos de lá. Essa revolta está hoje no coração do homem, que o homem agora não quer saber de Deus e acha até que pode brigar com Deus. Os homens estão brigando com Deus. Me lembro que quando eu estudava ali filosofia, estudando ali o filósofo Nietzsche, Nietzsche ele deixava isso bem claro, né? Que Deus não existe. Então ele saía com uma lanterna durante a noite para perseguir, para procurar Deus. Onde é que está Deus? Me mostre o que é o seu Deus. E isso só é falado nas faculdades de forma positiva, aí na cabeça deles, de forma que quando os nossos jovens saem
da faculdade. Ele sai dizendo que Deus não existe. E aí entra Marx, que vai dizer que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga. Então é como se a religião fosse uma droga. E o que importa agora são as lutas sociais. E às vezes usa até o nome de Deus nessas lutas sociais. Uma revolta. O primeiro mandamento é um dos mandamentos aonde se ofende mais a Deus. Claro que quando se peca com os outros mandamentos, está se ofendendo a Deus do mesmo jeito. Só que esses exemplos que eu estou dando aqui é aquela afronta direta a Deus. Deus virou motivo de chacota, de piada e tudo mais. Meus irmãos, vamos nos arrepender. E vamos rezar por aqueles que estão fazendo essas coisas. Porque a conta virá, meus irmãos. A conta virá, a prestação de contas virá no dia em que passar desta vida para outra e for diante de nosso Deus. E ali haverá choro e ranger de dentes quando Deus disser: não vos conheço e afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. E Deus precisará falar para nós o contrário. Vinde bendito de meu Pai. Por nós amarmos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso ser. Amemos a Deus de todo o nosso coração, sejamos gratos a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima.